apenas uma pequena parte da população consegue mudar a sua classe social, né? A gente não vive numa sociedade em que as classes sociais são engessadas, né? Graças a Deus a gente tem a possibilidade de mobilidade, mas são poucas as pessoas que conseguem se mover principalmente para cima. Para baixo é muito mais fácil, acontece com mais frequência do que o desejado, né? Mas para subir, para mudar o patamar de classe social, depende muito da formação, da relação com o dinheiro, da forma como usa o conhecimento disponível. A forma como você coloca esse conhecimento em prática define muito a forma como você vai crescer e se desenvolver. Alguns conseguem, fazendo a mesma coisa que você, ter um resultado diferente. Por que isso? Primeiro, o seu histórico. A forma como você aprendeu a lidar com o dinheiro, as suas crenças. Então a gente vê que não é igualzinho, né? Não tem aquela coisa do todo mundo saindo do mesmo ponto. Todo mundo sai do seu ponto, que é muito diferente para cada um. Alguns vão precisar sim colocar mais esforço, vai precisar superar determinadas crenças que outros não têm. E tudo bem. Então você vai mudando aos poucos. Alguém que começa no mesmo patamar, no mesmo aumento, vai ter uma chegada mais acelerada, o outro pode demorar mais, porque o background, né, o seu conhecimento anterior, a sua forma de pensar, as suas crenças, a forma como você consegue se movimentar ali naquele meio é diferente, né? Muita gente tem crença, por exemplo, quando eu comecei no mundo das finanças, eu comecei pelo Instagram. Eu não tinha essa habilidade de gravar vídeos, de falar, eu tinha muita vergonha, eu era muito fechada com relação a isso. Então eu tinha várias crenças, várias coisas me limitando àquilo, que demorou mais para eu chegar até aqui, né? Para eu chegar aqui no canal, falar aqui com vocês sobre isso dessa forma, né? Eu vou evoluindo aos poucos, né? Outras pessoas têm mais habilidade, eu sou muito mais do 1 a 1, da sacada, então vai mudando, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo. Eu fiz inúmeros cursos, inúmeros investimentos para desenvolver cada ponto que eu vi ali durante o meu processo de dificuldade, enquanto outras pessoas passavam por esses mesmos pontos mais fáceis, mas travavam em outros que para mim era muito mais fácil. Por exemplo, a parte do conhecimento, de investimentos, para mim foi muito mais fácil, né? Porque eu já tinha muita familiaridade com o assunto, eu não era 100% leiga, então para mim essa parte era muito mais fácil. Dominar a educação financeira para mim foi muito mais fácil. O difícil foi chegar na internet, né, de uma forma mais leve, mais aberta. E a mesma coisa vai ser você na sua vida financeira. Você vai encontrar ali suas travas e você vai ter que ver como é que você quebra elas. Como é que você vai fazer para evoluir sem olhar para os lados. Por que eu digo sem olhar para os lados? Porque quando você tá ali e olha para o lado e vê que alguém que partiu junto com você, né, teoricamente do mesmo ponto de partida, tá andando diferente, tá indo mais rápido ou tá ficando mais melhor em outras coisas, a gente tende a olhar para o outro para ver o que o outro tem que a gente não tem, né? A gente sempre olha o que o outro tem que a gente não tem. E aí isso lhe atrapalha, tá? Mesmo que tenha saído do mesmo ponto, não olhe para o outro. Vá no seu caminho, vá conhecendo as suas travas para melhorar a sua forma de gerir o seu dinheiro, de você investir. Você tem que encontrar o seu caminho. Você não vai seguir o caminho do outro. Você vai adaptar os caminhos que você vai encontrando pela frente para finalmente chegar e dizer, não, achei o meu caminho. É o seu caminho, tá? Por isso que muita gente não consegue mudar de classe para cima,
porque não consegue reconhecer quais são essas travas. Não conseguem identificar quais são as crenças limitantes, qual é o nó ali que tem na relação com o dinheiro, como se deu a sua própria formação financeira. Porque a sua formação financeira foi criada lá atrás, lá na sua infância. A forma como você via seus pais, os adultos à sua volta a lidarem com o dinheiro, a forma como você desenvolveu essa relação, quem eram as pessoas de forma significativa a lhe apresentar essas informações e o que você absorveu, porque não necessariamente você absorve o que a pessoa está passando, você absorve aquilo que no momento você entende, né? Então você precisa trazer esse sentimento, você precisa trazer essa memória para o presente para você começar a se entender. É todo um processo de transformação, de autoconhecimento, que para uns é muito mais doloroso que para outros, uns demoram mais nesse momento, outros surgem mais rápido. Então é preciso se respeitar, é preciso se conhecer, porque se você não se respeita, não se conhece, fica muito mais difícil você atingir patamares superiores, né? Porque muita gente tem a crença do pertencimento àquela classe. Não desce nem sobe, fica ali naquele meio. Nasceu Gabriela, né, da classe, nasce, cresce e vai ser sempre assim, e não é necessariamente isso. Você tem que ir quebrando determinadas situações que vão surgindo para você poder crescer, tá? Então essa é a minha dica para você trabalhar esse autoconhecimento, para você entender, porque muitas vezes você não consegue crescer, você está vendo outras pessoas crescerem e você não consegue, às vezes você está até afundando. Trata-se de autoconhecimento, de reflexão, de entender quais são as suas crenças e a forma como você utiliza esse conhecimento. Às vezes você está olhando muito para o outro e não é assim. Você tem que olhar para si e às vezes mudar a forma como você está absorvendo esse conhecimento, a forma como você está colocando em prática. Se é que você está colocando em prática, como é que você está colocando em prática? Buscar mais conhecimento, buscar falar mais sobre o assunto, que falar sobre o dinheiro destrava muita coisa, então vale muito a pena você buscar esse caminho, certo? Se você realmente quer ter um crescimento, quer ali prosperar mais financeiramente. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!